Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa do projeto Leia. Aqui é a professora Gislane e eu estou aqui para falar com vocês sobre formação de palavras. Nós já assistimos algumas aulas, quer dizer, eu já fiz algumas aulas que estão no nosso canal sobre formação de palavras, derivação, composição, tá tudo explicadinho lá. Então, se você não assistiu essa aula, corre lá, entra no nosso canal, assista essas aulas, aproveite para se inscrever e deixar também os seus comentários, tá bom? E agora nós vamos fazer alguns exercícios para treinar o que nós aprendemos, algumas atividades. Vamos ler as palavras, ler as frases e identificar aí qual o processo de formação de palavra que foi usado. Então, agora é treinar o que a gente aprendeu. E aí eu até deixei um desafio aqui para essa aula. Você sabe como, porquê e como surgem as palavras? Descubra nessa aula. Nesse caso, nessa aula a gente vai treinar, porque a gente já descobriu. Se você não descobriu, volta e assiste minhas aulas lá, tá bom? Então, ó, agora nós vamos para a atividade número 1. Vou colocar aí na tela para vocês. A palavra refazer é formada por qual processo de derivação? Então, eu quero que vocês deem uma olhada. Nós aprendemos que existe o radical, que no caso de fazer, faz, né? E quando nós colocamos aqui refazer, nós acrescentamos algo antes do radical. Então, quando nós acrescentamos alguma coisa antes do radical, nós chamamos de quê? Vocês se lembram? Olha aqui, ó. Esse pedacinho que eu acrescentei antes do radical, eu chamo de prefixo, porque o que vem antes é o prefixo. Então, ela é formada por uma derivação prefixal. Olha só, não é sufixal, porque é depois. Para a sintética, nós vimos que é ao mesmo tempo, antes e depois, e não é regressiva, porque não perdeu nenhuma partezinha. Então, é a letra B. A número 2. A palavra encarecer apresenta qual processo de derivação? Bom, encarecer vem de caro, não é? Então, o radical é caro, que é, né? E eu acrescentei aqui o em antes. E acrescentei esse ser depois. Se eu tirar esse ser, vai ficar encare. Não existe essa palavra, né? Não no sentido de encarecer. Se eu tirar o em, vai ficar carecer. Também no sentido de encarecer, não existe. Quando isso acontece, a gente tem uma derivação que nós chamamos de parasintética. A derivação parasintética é aquela em que eu acrescento um prefixo e um sufixo e eu não posso retirar nenhum dos dois. Se fosse a prefixal, eu teria só o prefixo. Se fosse a sufixal, só o sufixo. Então, essa é uma derivação parasintética. Questão número 3. A palavra pesquisa deriva do verbo pesquisar. É um exemplo de, vamos ver, quando eu coloco a palavra pesquisa, ela perdeu aqui um R do verbo pesquisar. Quando isso acontece, que nós temos uma perda de um pedacinho da palavra, aí nós temos uma derivação regressiva. Isso acontece geralmente quando eu tenho substantivos que são formados a partir de verbos que já existiam antes, o pesquisar. E aí eu tenho uma derivação regressiva porque perdeu uma parte da palavra. A palavra infeliz é formada por qual processo de derivação? Veja bem, feliz é o radical. Eu acrescentei algo antes do radical. Quando eu acrescento algo antes do radical, eu tenho uma derivação prefixal. Letra C. Espero que vocês estejam acompanhando aí. E felicidade? Agora eu tenho radical e eu acrescentei aqui, ó, um sufixo. Quando eu acrescento um sufixo depois do radical, eu tenho uma derivação sufixal. Vendo? A palavra desleal vem da palavra leal. E eu acrescentei aqui, ó, o radical leal, né? Que depois dá origem à lealdade. E aí,
Ó, eu acrescentei o des, que dá uma ideia de negação. Desleal é quem não é leal, tá vendo? Esse des veio antes do radical. Então, essa palavra foi formada pelo processo de prefixação. A palavra amargura, né, vem de amargo e eu acrescentei um sufixo. Nesse caso, eu tenho aqui uma derivação sufixal. Nessa aula, nós fizemos algumas atividades sobre a formação de palavras e relembramos o conteúdo que nós aprendemos nas nossas últimas aulas, né? O que é prefixo, o que é sufixo, o que é uma derivação prefixal, sufixal, parassintética, regressiva, prefixal e sufixal. Está tudo isso explicadinho nas nossas aulas. Então, esses exercícios são para treinar, para você relembrar o que a gente aprendeu. Espero que você tenha aprendido, treinado e esteja gostando das nossas aulas. Te espero para as nossas próximas aulas.